Bom, queridos, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre excelência. Eu quero compartilhar uma palavra com você. E o título da nossa mensagem é hoje a necessidade da excelência. Nós vamos meditar um pouquinho sobre qual a necessidade que nós temos de excelência. Afinal, nós precisamos de fato dela. Qual a importância dela, em que áreas ela é importante, em que área ser excelente vai nos trazer algum nível de benefício, mas acima de tudo, como isso redunda em glória a Deus. Para isso, eu quero compartilhar a vida de um homem, Daniel. E por isso, eu peço que você abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 10, depois nós vamos ler Daniel 6, 3. Daniel, capítulo 5, e deixa aberto aí. Eu vou pedir que você eu possa compartilhar com você primeiro o contexto, antes de eu ler isso aqui, para a gente ser dinâmico e rápido. O que aconteceu aqui nesse texto que nós vamos ler? Belsazar, rei da Babilônia, filho de Nabucodonosor, está dando uma festa em sua casa. E aí, durante essa festa, ele decide pegar os utensílios do templo de Jerusalém que eles haviam levado para a Babilônia quando conquistaram Jerusalém. Babilônia conquistou Jerusalém, consequentemente, Israel tornou-se escravo da Babilônia. E aí, quem fez isso foi o pai de Belsazar, antecessor dele. E um dia, Belsazar está lá dando uma festa. E aí ele manda pegar os utensílios do templo de Jerusalém. Eles começam a beber e se embriagar com os utensílios do templo. E aí, enquanto eles estão bebendo, uma mão aparece e um dedo começa a escrever na parede. E as palavras lá eram inteligíveis, não eram inteligíveis para Belsazar, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E eles não conseguiam de maneira nenhuma alguém que interpretasse. Aí então começa a história que nós vamos ler a partir do verso 10. Como não tinha quem interpretasse, a mãe do rei, a rainha mãe, esposa de Nabucodonosor, que havia morrido, ela entra e diz: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. No verso 12. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora coloca Daniel capítulo 6, no verso 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Feche os olhos, vamos orar. Espírito Santo, nos dá entendimento a respeito daquilo que nós iremos tratar nessa noite, de maneira que os nossos corações eles sejam alcançados, eles sejam quebrantados, que a nossa mente receba iluminação, discernimento daquilo que o Senhor espera de nós como seus filhos, de como, Senhor, a excelência é necessária, Senhor, para que a glória do Teu nome se manifeste. Senhor, nos dá entendimento e nos tira da linha da mediocridade para nos levar, Senhor, para a linha da excelência que revela o Teu nome e a Tua poderosa glória, em nome de Jesus, amém. É curioso porque lá em Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito
para o nosso ensino foi escrito. Então nós temos na história de Daniel aqui um ensino maravilhoso a respeito de excelência, no qual iremos nos debruçar. Então, para a gente entender que a excelência não é uma questão de vaidade, mas uma questão de necessidade. E como faz diferença encontrar homens e mulheres excelentes no reino de Deus. Ou seja, por outro lado, o reino tem perdido bastante, porque por pessoas, por homens, filhos, pessoas que foram lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, salvas, foram adotados em uma família, colocados em um reino, mas decidiram viver de maneira medíocre, e o reino tem perdido por conta disso. Por isso nós precisamos nessa noite entender a necessidade da excelência. E eu quero mostrar para vocês uma coisa inicialmente. Eu li 2 textos para vocês. Eu li o primeiro, que está no capítulo 5, do verso 10 até o 14. Na verdade, todo o capítulo 5, ele é o discorrer dessa história de Belsazar, que no final da história morre. O capítulo 6, entre o capítulo 5 e o capítulo 6, tem uma diferença de tempo. Já é outro rei. Veja bem, no reinado de Belsazar, a mãe de Belsazar, esposa do falecido Nabucodonosor, que já havia colocado Daniel, que eu vou já falar um pouquinho sobre isso, já havia colocado Daniel numa posição de destaque. No meio de uma crise que o filho está vivendo, ela lembra de alguém que tem o espírito excelente. E ela manda chamar. Isso em uma geração. Daniel, ele foi tão excelente que ele sobreviveu e viveu como conselheiro de 4 reis. Ele passou de um reinado, ele passou de Nabucodonosor, ele passou para Belsazar. De Belsazar ele passou para Dario. De Dario ele passou para Ciro o Grande. Ou seja, ele era um cara extremamente excelente. Então veja que geracionalmente a excelência de Daniel está marcando. Porque eu já trago de início para você entender a importância da excelência. Porque Daniel está ali no reinado de Belsazar. E a rainha lembra dele. Porque ele já havia sido excelente no reinado do pai dele. Quando morre Belsazar, assume então o rei Dario, o Medo Persa, outro rei, conquista a Babilônia. E esse rei, ao ver mais uma vez Daniel administrando todas as coisas, ele diz, o texto que nós lemos lá no capítulo 6, no verso 4, diz que o rei já intentava colocar ele como administrador de tudo, tamanha era a sua excelência. E a grande verdade que nós vamos entender a respeito de excelência é que nós não estamos assumindo posições de relevância e sendo influentes na sociedade porque nos falta muitas vezes excelência. Essa é uma das primeiras e básicas necessidades de uma igreja, de um filho de Deus, de uma filha de Deus, ser excelente em tudo o que faz. Porque isso marca pessoas. E nós percebemos na história de Daniel que não apenas pessoas, marca gerações. E no final nós vamos ver que isso glorifica a Deus. Perfeito? Mas aí feita essa introdução, eu quero falar um pouquinho da história de Daniel, mas bota o verso 12 novamente na tela. O verso 12, ele vai dizer que Daniel, ele tinha um espírito excelente. E aqui nós temos algo muito importante para a gente conversar. Porque ter um espírito excelente é muito mais, querido, do que ser bem treinado, bem estudado. Não se trata de quantos cursos de coach você fez, do quanto você treinou para fazer um serviço. Não se trata disso. Se trata de um espírito excelente. Por esse motivo, nós só somos capazes de ser excelentes se esse espírito habitar em nós. Entenda que excelência é algo que nasce no espírito. É uma coisa que vem do próprio espírito. Veja bem, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, olha só. Ele diz sobre as características desse espírito, diz o seguinte: que Deus, ele não nos deu um espírito de temor, mas ele nos deu um espírito de amor, ou ousadia primeiro, ousadia, nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, diz essa tradução, de amor e de moderação. Veja,
Características desse espírito: é um espírito que ele tem fortaleza, ousadia, amor e moderação. É interessante porque toda ousadia sem equilíbrio, aqui moderação pode ser traduzido por equilíbrio, é presunção. Tem muita gente que está se movendo numa suposta ousadia, quando na verdade, quando não tem equilíbrio, discernimento do espírito, está sendo presunçoso. A gente precisa ter muito discernimento entre ousadia e presunção. E aí, mas veja o que eu quero trazer com isso: que o espírito que habita em nós, ele é um espírito de ousadia, ele tem características. E uma dessas características é a excelência. Uma outra característica que está descrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E ele começa a falar então do caminho do amor, que o amor é um fruto do Espírito. Então veja bem, que é o Espírito quem produz em nós as virtudes das quais precisamos para vivermos uma vida excelente. Daniel tinha essa virtude. Daniel tinha esse espírito sobre ele que o capacitava a sair da linha da mediocridade e a viver uma vida sobremaneira excelente, ao ponto de se destacar em 4 gerações diferentes de reinado. Deus, aí a pergunta que fica inicialmente para nós: isso era só para Daniel? Acontece que algumas pessoas elas vão assumir ou vão conquistar algum nível de excelência na carne. Só que toda excelência alcançada na carne, ela termina em arrogância, presunção e divisão. Agora, toda excelência alcançada no Espírito, ela vai redundar em glória a Deus e vai promover unidade. A grande diferença é essa. É quem será promovido. Na excelência no reino, quem é promovido é o Senhor, é o Espírito Santo, é Deus. Toda essa excelência aponta para o Pai, aponta para o Filho e aponta para o Espírito. A excelência segundo a carne, ela aponta para o indivíduo. Nós não estamos aqui para promover a excelência segundo a carne. Nós estamos aqui para promover a excelência segundo o Espírito Santo de Deus. E para isso, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo, ele habite em nós. Então nós podemos concluir que a excelência verdadeira, como foi pregado na primeira mensagem sobre este tema, ela vem com uma nobreza de filhos de Deus. Pessoas que querem realmente glorificar ao Senhor. Daniel é um homem que as Escrituras afirmam claramente que o Espírito de excelência habitava nele. Tudo que vemos Daniel fazer, a gente vê excelência. Quando, olha só, no reinado de Nabucodonosor, recém-chegados em Babilônia, vindo cativos de Jerusalém, para que contextualizar você, que talvez não entenda a história. Babilônia é a nação que conquista Israel. Israel vai cativa, escravos, são escravos da Babilônia. Quando Daniel, e junto com seus irmãos e amigos, inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego, estão nesse bolo, quando eles chegam na Babilônia, a primeira coisa que o eunuco do rei vai fazer é dizer para ele: olha, eu preciso alimentar vocês, para que vocês se apresentem ao rei de maneira que vocês estejam fortes, estejam bonitos, estejam robustos. E aí a primeira coisa que Daniel faz é manter a sua excelência espiritual, porque ele diz: eu não me contaminarei com os manjares do rei, eu não vou querer comer aquilo que você tem me oferecer. E o eunuco fica preocupado, porque ele pensa: mas você vai ficar mirrado, fraco, frágil. Se eu apresentar você assim diante do rei, eu vou morrer. Daniel então faz um desafio. Olha a excelência espiritual desse homem. Ele diz: me dê apenas água, vinho e legumes, e quando eu me apresentar, e depois eu me apresento a você, e você verá que eu não estarei. E assim acontece. Daniel capítulo 1, no versículo 15. Daniel, ele faz o primeiro posicionamento dele. Ao final desse período, onde ele disse: eu não comerei dos manjares, mas também não me apresentarei frágil, fraco, fisicamente mirrado. O que acontece? Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. A excelência de Daniel
ela vem desde o momento em que ele é levado escravo. Isso aqui já vai começando a derrubar alguns conceitos que talvez nós tenhamos. Do tipo, eu sou excelente quando eu tenho dinheiro. Nós estamos falando de um escravo que foi capaz de manter um espírito excelente. Nós estamos falando de escravo. Foi levado escravo, ele não tinha casa, ele não tinha dinheiro, ele já não tinha mais nacionalidade, ele não tinha mais um povo. Mas ele manteve-se excelente. E aí a gente precisa aprender com Daniel. Olha o que diz o versículo 19 a respeito de quando Daniel decide se apresentar diante do rei, depois do período onde ele não comeu dos manjares. Diz o texto: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Ficaram assistindo aqui, o termo significa, eles ficaram servindo no palácio. Só os melhores eram escolhidos para servir no palácio. E nós estamos falando de alguém que foi excelente espiritualmente. Ele se manteve fiel. Ele manteve a postura dele. Ele foi levado escravo, mas ele decidiu: eu não me contamino. Sabe o que é ser excelente, querido? É você ter convicção de fé. Ser excelente é você saber quem você é em Cristo. Ser excelente é saber o que Deus tem para você, quais são as promessas que Ele tem para você, e você não arredar o pé dessas promessas. Isso é ser excelente. Porque a gente muitas vezes, e nós estamos num momento maravilhoso, onde nós achamos que a nossa excelência ela só vai se manifestar em atos externos. Não. Ela começa quando o Espírito que habita em você é um Espírito excelente. Começa por aí. Daniel foi um homem, juntamente com os seus amigos, extremamente excelente. Daniel foi tão excelente que ele ocupou esses cargos de liderança em todos os reinados. Isso já nos mostra uma coisa: 4 reis passaram e governaram Israel juntamente onde Daniel estava. E 4 reis buscaram por pessoas excelentes. Veja bem, as pessoas estão atrás de pessoas excelentes, estão em busca de pessoas excelentes. Em todas as esferas da vida, em todos os aspectos da vida. Não somente no campo profissional, também aqui na igreja, filhos de Deus que vivem uma vida real, de fé, de convicção, de intimidade com Deus, que sejam capazes de superar as suas adversidades, que sejam capazes de se manter fiel, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Olha, às vezes as coisas estão difíceis, a gente não vai viver sorrindo não, mas a gente pode se manter fiel. A gente pode não abrir mão dos nossos valores. Nem sempre a gente vai estar em festa, mas a gente pode ser fiel. Aconteça o que aconteça. Você pode chorar e se manter fiel. Você pode estar sofrendo e se manter fiel. Você pode estar vivendo qualquer circunstância. E talvez uma das principais lições que a história de Daniel nos traz, e é o que fala ao meu coração, eu estou pregando o que Deus tem falado ao meu coração, é: não importam as circunstâncias, mantenha-se fiel. Seja excelente no seu espírito, na sua relação com Deus, nos valores que você vive e que você prega. É o que Deus fala ao meu coração. E nós precisamos então desenvolver esse espírito de excelência a respeito das nossas convicções de fé. Há muitas vezes a gente está pensando assim: eu preciso. A gente está pensando e estamos raciocinando a respeito de excelência a partir de um ponto de vista não menos importante, mas não o principal, que é do ponto de vista externo, estético às vezes, que é maravilhoso e é extremamente importante, porque nós vimos que Salomão, quando a rainha de Sabá chegou lá no palácio de Salomão e que viu tudo muito organizado, aquilo causou impacto ao ponto dela glorificar o Deus de Salomão. Só que hoje nós estamos meditando, estamos levando para dentro, para o interior, para o interno, esta excelência, que muitas vezes nós estamos pensando nela a nível externo. Sabe, veja bem, no que Salomão, ele foi excelente com seus recursos e construiu com excelência seu palácio, ao ponto de lá em 2 Crônicas, capítulo 7, acho que a partir do verso 6, quando ele vai falar do templo que Salomão construiu, ele diz assim:
tudo que Salomão fez bem feito, ao ponto de que todas as orações que se fizerem nesse templo, meus ouvidos estarão atentos. Veja, quando eu tenho condições financeiras de proporcionar o melhor, isso agrada a Deus. Mas e quando você não tem dinheiro? Como é que você faz isso? Quando não se tem dinheiro, como é que se é excelente? No seu interior. Veja bem, quais foram as características principais de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel? Daniel capítulo 1, verso 17, vai mostrar que a excelência com que eles viveram não tinha relação com recursos, mas tinha relação com o interior deles. Olha as características que ele dá. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência com todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Isso fala de viver uma vida abundante e fluir em Deus, nos dons que Ele tem nos dado. De manter uma relação com o Senhor abundante, poderosa, firme, de maneira que nós estamos crescendo e frutificando na nossa vida espiritual. Vai ter momentos que nós vamos ter que ser excelentes com o nosso serviço, na forma como nós vamos fazer, no investimento que iremos fazer. Mas haverá momentos, queridos, que a gente vai ter que ser excelente no viver a palavra de Deus, no deixar-se ser instrumento e voz de Deus, na entrega e na relação com o Espírito Santo. Porque assim, por que o Espírito Santo me traz essa reflexão? Porque, e eu confesso para os irmãos, isso tem muito a ver com o movimento que está acontecendo entre nós, onde nós estamos desenvolvendo uma excelência maravilhosa no serviço que nós prestamos, mas nós não podemos esquecer do que está acontecendo dentro de nós. Nós não podemos esquecer das razões, dos motivos, de onde também e prioritariamente deve fluir toda a excelência externa, que é daquilo que está acontecendo no nosso interior, quando é o Espírito Santo que está fluindo em nós. Quantos entendem? Diga amém. Perfeito. Entendido esse primeiro momento, que há um espírito de excelência que deve atuar em nós, dentro de nós, nós passamos agora a refletir sobre como é que essa influência ela é importante. Em que áreas ela é importante. A vida de Daniel também nos fala muito a respeito de em que áreas a excelência ela é necessária. E aí eu vou falar para vocês aqui algumas dessas áreas. A primeira delas, quando se está vivendo um momento crítico e um homem de Deus e uma mulher de Deus se levanta com um espírito excelente, e essa pessoa é reconhecida como da parte de Deus. Então a excelência ajuda no quê? A reconhecer a existência, a beleza, a graça de Deus. Veja só o que aconteceu com Daniel no capítulo 6, verso 20. Coloca aí para mim, por favor. Daniel 6, 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Verso 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Eu vou parar aqui, depois eu vou ler o restante. A primeira coisa que acontece quando... Esse aqui é um outro momento da história de Daniel, já com o rei Dario. Dario está cogitando colocá-lo como líder, governador de todas as cidades da Babilônia. E aí uns outros governadores com ele ficaram com inveja e tentaram de alguma maneira incriminar Daniel. Depois nós vamos já ver como isso se deu. No final das contas, eles conseguem fazer uma manipulação de maneira que o rei é obrigado a lançá-lo na cova dos leões. Só que quando chega lá, a primeira coisa que o rei pergunta é:
Daniel, teu Deus te livrou? Porque a grande questão é que Daniel, ele vivia uma vida de excelência ao ponto desse rei reconhecer que havia um Deus vivo e real que o acompanhava. Minha pergunta para você é: as pessoas que estão ao teu redor, elas sabem, elas conhecem, elas reconhecem o Deus vivo e real que você serve? Ou o Deus que você serve, ele ainda continua sendo uma anedota para algumas pessoas? Porque Deus nos encarregou, por meio da excelência com que nós vivemos, com a excelência espiritual acima de tudo, nos encarregou de revelá-lo, de manifestar a glória dele, de mostrar quem ele é. Daniel, no capítulo 5, no verso 12, que nós lemos agora há pouco, acontece algo semelhante já no reinado do rei Belsazar. A mãe deste rei lembra que havia um homem de espírito excelente, que ele tinha o espírito dos deuses. Embora essa mulher não saiba a que Deus ela está se referindo, nós sabemos que ela se refere ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus ao que nós também servimos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqueles que têm espírito excelente são os que Deus usará para trazer luz para cada situação de crise em que nós vivemos. É isso que Deus espera de mim e de você. É por isso que excelência é importante. Porque veja bem, quando você é excelente na sua vida espiritual, você tem sempre uma palavra. Se você é alguém que lê a Bíblia e você é excelente na sua relação com Deus, sempre haverá uma palavra na sua boca e no seu coração para manifestar a glória de Deus. Sempre haverá. Agora, se nós não somos excelentes nas nossas disciplinas espirituais, certamente sempre nos faltará. Perderemos a oportunidade de sermos luz na vida daqueles que estão vivendo crise. No meio dessa crise, no meio de qualquer crise, são as pessoas excelentes que Deus usa para mudar situações e ambientes. São essas pessoas. Não tem jeito. Eu uso esse termo não de maneira pejorativa, mas reflexiva. Os medíocres, eles não conseguem mudar ambiente. Quando eu falo medíocre, eu não estou me referindo que alguém seja, ou medíocre é aquelas pessoas que vivem na média. Elas são mais do mesmo, igual a todo mundo, também não tem resposta, assim como a grande maioria não tem resposta da parte de Deus, todos aqueles que vivem nessa mesma média não têm resposta. E Deus está nos chamando para nós vivermos uma vida acima da média, para que Deus possa nos usar de maneira poderosa. Por isso a excelência é necessária. É extremamente necessário, meu querido irmão que me ouve, que você seja excelente naquilo que você faz, na sua vida espiritual, na sua relação com Deus, no seu serviço, no seu trabalho, na sua escola, aonde você for, você precisa ser excelente, de maneira que as pessoas reconheçam Deus na sua vida, reconheçam a ação de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Segundo ponto a respeito de Daniel, está no capítulo 6, verso 4. Coloca aí. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Gente, isso não significa que Daniel era perfeito. Talvez você pense, porque era o Daniel, né? Daniel, o cara perfeito. Não. Veja bem, com isso aqui, ele está dizendo que Daniel não tinha uma vida oculta. Daniel não tinha nada a esconder. Daniel era um livro aberto, a vida dele era aquilo que todos sabiam. E a grande verdade é que jamais seremos excelentes com os segredos. Se você é o tipo de pessoa que tem um monte de coisa escondida na sua vida, você jamais será uma pessoa excelente. A única excelência que talvez você alcance seja nos seus atos externos ou nos seus negócios. Fora isso, os segredos que te consomem, te aprisionam, jamais te deixarão saber o que é viver uma vida excelente. Plenitude. Daniel, esses homens aqui que invejaram Daniel, cascavearam a vida de Daniel. A gente entende muito bem isso, porque na política hoje é assim. Isso aqui nós estamos falando de política, já era assim. Quando começa o período de eleição, o que acontece? Começam a cascavear a vida das pessoas, para trazer os podres dela para a luz, para dizer, tá vendo?
Não coloque essa pessoa como presidente, como governador, como prefeito, porque olha quem é essa pessoa. Fizeram isso com Daniel. Acharam o quê? Nada. Mas a minha pergunta é: e se cascaveassem a tua vida? A minha pergunta é: e se cascaveassem, procurassem a tua vida? O que achariam? A gente jamais vai saber o que é excelência se a gente não abrir o coração e se livrar do nosso passado, de tudo que a gente fez no passado. E esse aqui é um chamado para você parar de ficar fomentando segredos e prisões na sua vida. Procure abrir o seu coração, procure o seu líder, procure alguém que tem autoridade sobre a sua vida e diga: essa aqui é minha história, esse sou eu e hoje eu estou pondo um fim. Porque se um dia, eu tenho certeza que Daniel errava, eu tenho certeza que Daniel pecava, porque a Bíblia me garante isso. Não há um justo sequer. Sabe qual a diferença de Daniel? É que todos os erros dele já estavam expostos. Eles não poderiam acusar Daniel daquilo que todo mundo já sabia. Eles não poderiam apontar o dedo para Daniel por aquilo que ele mesmo já havia se disponibilizado a contar. Dizer: ei, eu errei eu já fiz várias coisas erradas. Não tinha mais acusação sobre ele. Como é que alguém vai acusar alguém de algo que ele mesmo já abriu? Não tem como. Mas sabe o que acontece com pessoas que vivem com segredos? Elas não deixam ninguém chegar perto. E por isso que elas jamais serão excelentes. Porque elas nunca serão excelentes no que mais importa no reino: relacionamentos. Elas nunca serão. Sempre serão pessoas superficiais. Sempre serão pessoas que precisam se conectar com outras pessoas por coisas, mas nunca de coração. E esse é um grande problema. É um grande problema. Você entende isso? A excelência que no caso de Daniel faz o que então? Tem duas coisas nesse texto que a excelência faz. Nos mostra. Primeiro, quando você vive uma excelência, ninguém vai poder te acusar de nada. Quando você vive uma vida excelente, não há acusação contra os escolhidos de Deus que um dia resolveram confessar os seus pecados e viver uma vida em santificação. Mas tem uma outra lição maravilhosa. Isso também desarma os seus opositores. Todo mundo tem opositor. Todo mundo. Jesus teve, por que nós não teríamos? Sempre tem alguém que se opõe a você, que discorda de você, que tem raiva de você, que tem inveja de você, como foi o caso de Daniel. Sempre tem alguém que está torcendo pelo seu fracasso, está torcendo pelo seu erro. Sempre tem alguém assim. Infelizmente nós temos que admitir que isso é verdade. Gostaríamos que não fosse assim, mas infelizmente é assim. Só que quando você vive uma vida excelente, você desarma os seus opositores, porque eles não têm do que te acusar. Eles vão cascafiar a tua vida e vão querer dizer: tá vendo como é que fulano é? Mas eles não podem fazer isso, porque você vive uma vida fiel diante de Deus, uma vida excelente diante de Deus. Quantos estão entendendo? Dê glória a Deus aí só para eu ouvir. Aleluia. E é isso que Deus tem nos chamado a viver. Uma vida reta. Você jamais saberá o que é isso enquanto você não abrir mão do seu passado. Enquanto você não for franco, franca, honesto, honesta. Se despir. Se despir. Esse aqui sou eu. Não me importa mais minha reputação. Não me importa mais as consequências que virão. A verdade a meu respeito é essa. Aí sim. Aí nós vamos poder dizer como Jesus falou, não apenas a respeito de outras pessoas, mas principalmente a respeito do próprio acusador, o Satanás. Porque quando Jesus em determinado momento do seu ministério, ele diz: o príncipe deste mundo está vindo aí e ele nada tem em mim. O problema é que na vida de muitos de nós, por não viver uma vida excelente, Satanás tem controle. Ele tem controle da sua vida espiritual, ele tem controle da sua vida emocional, ele tem controle das áreas da sua vida que você deixou no controle dele, porque você mantém uma vida oculta. O Senhor está te chamando para uma vida nova.
Uma outra coisa que uma vida excelente vai trazer, coloca Daniel 5,17. Certo? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. O que está acontecendo aqui? Depois que a mãe diz: olha, eu conheço alguém que interpreta, Daniel, excelente. Ele chama, o rei diz para ele: se você interpretar os sonhos, a visão que está escrito, eu vou te coroar, eu vou te dar prêmios, vai ser o terceiro do reino. E aí ele então responde isso, e é uma questão maravilhosa. Pode parecer um pormenor sem importância, mas não é. Porque na verdade, pessoas excelentes, elas não estão em busca de honra humana, elas estão em busca de fazer a vontade de Deus. E mesmo quando honrados, eles não mudam. Querido, Deus pode te usar, e você precisa ter o coração muito sensível para manter e entregar a glória a Deus. Você pode mudar de casa, você pode mudar de carro, você pode mudar de roupa, o seu cardápio na sua casa pode mudar, mas tem uma coisa que não deveria mudar nunca: o seu caráter. O seu caráter diante de Deus não deveria mudar nunca. Todas as outras coisas, você pode mudar de bairro, se você quiser, mas você não poderia mudar de caráter. O problema é que às vezes a gente não muda de nada, mas tem uma coisa que muda constantemente na nossa vida: é o nosso caráter. Não temos um caráter aprovado de humildade, de honra. Daniel, diante de uma oferta, ele poderia ter pensado: vou usar o meu dom, que nós lemos que ele recebeu no capítulo 1, no verso 17. Ele recebeu o dom de interpretar sonhos e visões, e ele poderia: vou usar esse dom para me promover agora. E ele disse: rei, aqui ele não usa a palavra com todo respeito, mas ele diz: fique para você com todos os seus prêmios e dá para quem você quiser. Eu vou fazer porque é a vontade de Deus, porque é uma mensagem de Deus para a sua vida. É o que homens excelentes e mulheres excelentes fazem quando são honrados. Eles entregam a glória a Deus. Eles não se esbaldam. Eles não esquecem de onde Deus os tirou. Eles não esquecem em que condição estavam, sabe? No dia que Deus estiver te usando ou te abençoando em qualquer momento, e que a sua vida externa estiver se tornando excelente, lembra que um dia você não esteve aí. E reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, diz a palavra do Senhor. Passe a dar glória a Deus e entregar a Ele toda a glória, porque o que você tem, o que você é, o que eu tenho, o que eu sou, nós o temos pela graça de Deus, e não há mérito nenhum, porque diante das nossas desgraças, Ele nos alcançou com graça. Você lembra que o que nós vivíamos eram desgraças, escassez, abandono, vícios, violência, solidão. Aí Ele te encontrou com a graça dEle. E agora que você está vivendo um momento espiritual bom, um momento financeiro bom, um momento da tua vida bom, agora você acha que você é o causador disso? Tem um questionamento que Paulo faz aos Coríntios no capítulo 3, quando há uma discussão sobre divisão na igreja. Ele faz uma pergunta: o que você tem que não tenha recebido? Quem abriu a porta? Quem liberou a bênção? Quem capacitou intelectualmente? Quem fez as conexões, o network? Quem foi que te capacitou em todos os níveis da sua vida? Reconhece o Senhor. Uma coisa que Daniel tinha com ele é que em tudo que ele fazia, ele dava glória a Deus. Sabe por que Daniel foi preso e foi lançado na cova dos leões? Falei para você que ia contar a história, e agora? Esses caras que tiveram inveja de Daniel, eles bolaram um plano. Eles precisam se livrar desse cara, porque esse cara vai ser honrado acima de todos.
E aí eles pensam assim, aí eles foram lá, nós lemos Daniel 6:4, e não conseguiram encontrar nada a respeito de Daniel. Aí eles pensaram assim, só tem um jeito desse cara errar, é se for na lei do Deus dele. Então o que nós vamos fazer? Vamos influenciar o rei para que ele decrete o seguinte: não se pode orar a nenhum outro Deus que não seja o rei durante 30 dias. E Daniel orava 3 vezes por dia, todos os dias. O decreto é baixado, o rei baixa o decreto por influência desses homens. E Daniel, quando sabe do decreto, sabe o que ele faz? Ele vai orar. Aí os caras olham, tá vendo, rei? Tá orando. O Senhor baixou o decreto que não podia orar. Foi tudo orquestrado, tudo planejado. E eles conseguiram. Daniel, então, foi levado à presença do rei. O rei que jogou ele na cova dos leões a contragosto. Ele não queria fazer isso, porque ele enxergava em Daniel o espírito de excelência, porque ele via o espírito de Deus que habitava nele. E ele disse, meu Deus, vou ter que jogar. Daniel jogou, não dormiu a noite toda. A primeira coisa que ele faz quando ele acorda, quando amanhece, é correr na cova dos leões. Daniel, teu Deus te livrou. E aí ele diz, ó rei, vive para sempre, o meu Deus me livrou. Aleluia. Aleluia. Sabe por que Daniel nunca esqueceu quem era o Deus dele, a quem era a glória, a quem era a honra? A gente esquece fácil, irmãos, de onde a gente saiu. Você esqueceu de onde você saiu já? Daniel foi jogado na cova dos leões, e a gente entende que Daniel, junto com os leões, passaram a noite toda em vigília, e oração e jejum. Os leões estavam em jejum porque não comeram Daniel. Mas depois de um jejum dá uma fome miserável, dá ou não dá? Quando Daniel sai, o rei joga os caras que acusaram ele. O leão pega os caras no ar, assim, ó, de tanta fome. Depois de uma noite de jejum, eles pegam os caras no ar. Não deixa nem os caras cair. Porque a grande verdade é o seguinte, querido, Deus vai estar honrando aqueles que vivem de maneira excelente. Deus vai honrar aqueles que também, excelentemente, não esquecem da sua história. Não esqueça da sua história. Não esqueça de onde Ele te tirou. Não esqueça o que Ele fez na sua vida. E não comece a pensar que é por causa dos teus méritos, porque não tem mérito nenhum. Você e eu, nós não temos do que nos orgulhar na nossa história. Nós só temos a agradecer e a glorificar ao Deus que nos alcançou e nos salvou. Amém? Porque vou dizer uma coisa para você. Se neste movimento você decidir sentar no trono que os homens prepararão para você, eu te dou um conselho. Usufrua bastante, porque esse é o único trono que você vai ter na sua vida, porque na eternidade não haverá um para você. A não ser que você abdique dos tronos que este mundo tem para te oferecer, você receberá um trono superior e elevado na eternidade. A escolha é sua. A escolha é sua. Agora, se você escolher, querido, sentar no trono humano, aproveite. Porque esse é o melhor que você vai ter de toda a tua eternidade. É o melhor. Todas as honrarias humanas, todas as palavras de elogio, tudo que o dinheiro pode comprar, isso é o melhor que você vai viver na sua eternidade. Então aproveite, caso você não se arrependa, porque é a única coisa boa que você vai viver a vida toda, durante toda a eternidade. Agora, se você entender essa mensagem, que Deus está te chamando para ser excelente, você vai entender que isso aqui é só uma passagem, e que o melhor ainda está por vir. O melhor que nós vamos viver não está aqui, querido, nessa terra. Está lá, está com Ele, está na glória. Nós precisamos entregar o nosso coração a Ele. Quantos estão entendendo? E por fim, porém não menos importante, quando a gente vive uma vida excelente, quem recebe a glória é Deus. A semelhança de Salomão com a rainha de Sabá, que ao ver toda a excelência de Salomão, ela glorifica a Deus. A mesma coisa acontece com Daniel. Daniel capítulo 6, verso 26.
Olha o que acontece depois que Daniel sai da cova. Isso aqui no reinado do rei Dario. Não é Dário porque não tem um acento, é Dario. Do rei Dario. Ao sair da cova e ver que Daniel estava vivo, ele joga os acusadores de Daniel na cova do leão. E aqui já tem outra. Deus, ele faz justiça. Quando a gente não tem culpa, quando a gente está vivendo integralmente diante da presença do Senhor. Mas mais do que aquilo que Ele faz por nós, é aquilo no que redunda a nossa excelência. O que o rei fez? Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Alguém treme e teme diante do seu Deus? É o mesmo Deus, tá? Só que ele, na geração dele, ele manifestou a glória dele. Nós estamos manifestando na nossa geração? Porque ele, olha o que o rei idólatra até então diz. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará para sempre. Peraí, sabe o que aconteceu aqui? Um rei ímpio, idólatra, agora é um evangelista, meu querido. Ele já está declarando as grandezas de Deus. Ele está evangelizando todo o reino dele. Está dizendo, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará para sempre. O ímpio, ele passa a ser um evangelista em um minuto, quando alguém com espírito excelente está do lado dele. É o que acontece. Nós temos espírito excelente. Nós estamos fazendo, empaquetando e mudando os ambientes. Jesus falou a respeito disso lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 16. Jesus trouxe esse ensino. E nós estamos vendo se cumprir em Daniel aquilo que Jesus ensinou algumas gerações mais tarde. No capítulo 5 ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Se todas as coisas que você faz não estão apontando para o Pai, não estão alinhadas com a vontade de Deus. É chocante, mas é verdade. Nós precisamos hoje tomar uma decisão diante de Deus e dizer: Deus, a partir de hoje eu vou sair daqui para viver debaixo de um Espírito excelente, porque eu vou receber desse Espírito nessa noite. Em nome de Jesus eu me abro para esse Espírito, eu me entrego para esse Espírito, e eu decido que nada que eu fizer nessa vida apontará para mim, apontará para o Senhor agora. A decisão é sua. Você precisa decidir isso. Eu quero convidar o pessoal do Ministério de Louvor para dar a impressão que está acabando logo. Porque senão a gente passa mais uma meia hora falando. E aí eu quero usar esse momento para indagar você, para tirar você da sua zona de conforto, seja espiritual, seja do serviço, seja no ministério, seja na família, não importa. Você precisa se levantar. O Senhor está te chamando, Ele quer derramar sobre você um espírito de excelência. Esse espírito está aqui. O Senhor, Ele quer derramar esse espírito para que você assuma posições de influência onde você chegar. Chega de a gente ficar terceirizando para o governo, para político, aquilo que deveria ser responsabilidade nossa, da igreja, dos filhos de Deus. Manifestar a glória de Deus em ambientes de forma que eles sejam transformados, de forma que um ímpio, ele se torne um evangelista do Deus que nós servimos. É isso que Deus está nos chamando a fazer. Eu te convido a ficar de pé nessa noite.